Oi, tudo bem com você? Eu sou o pastor Edvaldo Brito, um grande abraço, que bom nós nos encontrarmos mais uma vez. E o objetivo principal hoje é nós falarmos da Palavra de Deus, como sempre, que é o objetivo desse canal. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, capítulo 2 do livro de Neemias, e aqui a partir do versículo 12. E qual o título desse estudo? A inspeção dos muros. Nós tivemos alguns outros estudos, nós vamos criar uma playlist e você vai estar nos acompanhando. Por que você vai estar nos acompanhando? Porque você é de Deus. E só quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus gosta de entretenimento, gosta de outras coisas que Deus não agrada. Mas você que é de Deus, você vai ficar aqui conosco. É palavra profética, é palavra revelada, é Deus falando, é Espírito Santo falando conosco. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando e te protegendo. É o que eu peço. É o que eu peço a Deus. Não importa o horário, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. É a palavra do dia, a palavra da tarde, a palavra da noite, a palavra da madrugada, é a palavra revelada, porque tudo é de Deus e é para Deus. Nós somos apenas mordomos, Nós estamos apenas cuidando daquilo que é de Deus. Esse canal é de Deus, você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus. Então por isso nós estamos juntos no mesmo propósito. Deixa na descrição desse vídeo, vou deixar o meu contato para você entrar em contato, para fazer algumas perguntas. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de oração, se você quiser uma oração, deixa aí nos comentários o seu nome, o seu contato, o nome da sua família. Nós vamos estar orando por você, porque a oração é a única chave que abre a porta do céu, tá certo? Então vamos ao estudo do livro de Neemias. Esse livro foi escrito 445 anos antes de Cristo. No capítulo 2, versículo 12, diz assim: E levantei-me de noite, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a homem algum o que Deus tinha posto em meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia animal algum comigo, exceto aqueles que eu cavalgava. Então a gente já entende aqui no versículo 12, já respondendo a pergunta dos internautas, nesse podcast, nessa live, nessa aula, nesse estudo, como queira, que todos os acertos foram feitos para evitar de que se chamasse a atenção. Então Neemias não queria tocar trombeta, Neemias queria apenas reedificar os muros, reedificar a cidade, Então ele não queria tocar trombeta, ele queria apenas fazer o que Deus propôs no seu coração. É um tempo que levou em média 12 anos, E o versículo 13: E saí de noite pela porta do vale para o lado da fonte do dragão. Então aqui essa fonte é chamado Poço de Siloé, Então algumas traduções já vem falando Poço de Siloé. E a porta do depósito de lixo, e verifiquei os muros de Jerusalém que estavam derrubados, e as suas portas que haviam sido consumidas pelo fogo. Versículo 14: Passei logo à porta da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal em que eu estava montado. E sendo ainda noite, subi pelo ribeiro e verifiquei o muro, e retornando entrei pela porta do vale e retornei. Versículo 16: E não sabiam os magistrados onde eu tinha ido e nem o que eu tinha feito, pois até então não havia eu declarado coisa alguma aos judeus e aos sacerdotes, nem aos nobres e magistrados, nem aos outros que faziam a obra. Então aqui eu chamo a sua atenção que quando ele foi fazer a inspeção ali, verificar como estavam os muros das cidades, ele não precisou de holofotes, Porque você observa que no meio político a pessoa vai pintar ali um meio-fio, ali vai, tira foto, holofotes, filmagem, porque eles querem propaganda, eles querem divulgar o que a Bíblia fala, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Se você está abençoando alguém, você não precisa tocar trombeta,
você é um dizimista, é um ofertante, você ajuda a obra de Deus, você ajuda a construir igrejas, reformar igrejas, porque Deus te chamou e te deu condições para tal. Então continua fazendo isso com amor. Então Neemias, ele deixou o seu trabalho ali e foi para reconstruir o muro, ele foi dar uma olhada como que estava a situação, não é? Porque ele tinha orado, ele tinha buscado a Deus. Então que Deus também possa agradar de você que está observando a situação da sua igreja, a observação do seu lar, da sua cidade, do seu estado, do seu país, e você, sem alarde, sem debate, sem crítica, sem jogar pedra, você vai ajudar a reconstruir a sua cidade, o seu estado, ou o seu país, ou quem sabe a sua igreja, o templo onde você congrega. Não é? Então esse é o conselho que eu deixo para você. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Se você também quiser aprofundar, quiser aprender mais da palavra de Deus, na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links com estudos, cursos teológicos, cursos proféticos, não é? E você vai crescer. São cursos baratinhos que você vai gostar, você vai conseguir adquirir. E Deus vai estar te abençoando, porque a Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça, que é estarmos orando, jejuando, e também no conhecimento, que é o estudo da palavra de Deus. Ok? Aí dando continuidade aqui, o segundo tema aqui desse estudo é a obra na muralha de Israel começa. Então depois que ele espiou ali, ele começou a restaurar. Aí a gente entende aqui, a gente vai ler e te explicar o versículo 17, ele dizendo: e eu disse-lhes então, vós tendes visto a miséria em que estamos em Jerusalém? Está deserta e as suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um motivo de opróbrio. O que nós temos que fazer? Unir força. Se as coisas estão dando errado, vamos nos unir. Vamos ajudar a reconstruir, reedificar aquilo que foi destruído. Se você é de Deus, você vai fazer isso. Não apenas apontar, criticar. Não, porque Neemias não foi procurar. Por que vocês não defenderam Israel? Por que vocês deixaram? Por que isso? Por que daquilo? Não. Ele convocou o povo para ajudar a reedificar. Tá certo? Então, nos ajude a reedificar os muros espirituais que estão sendo, de certa forma, destruídos, estão sendo perseguidos. Vamos unir força, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Não é? E aí a gente entende que no versículo 17 que, desgraçadamente, os muros da igreja, em muitos casos, estão derrubados. Então aqui eu me refiro ao muro da oração, ao muro da aderência estrita às Santas Escrituras e, sobretudo, ao muro da fé em Cristo Jesus, não é? E ao que Ele tem feito por nós ali na cruz do Calvário. Então, como Jerusalém nesse tempo foi um opróbrio, é preocupante que a igreja, na atualidade, ela também caia na mesma categoria, pelo menos aos olhos de Deus. Então, quando você vai ler Apocalipse no capítulo 3, versículo 14 e versículo 22, você vai perceber que Deus também está observando. Às vezes, a igreja, os cristãos não querem orar mais, não querem estudar a Bíblia mais, e nós estamos servindo de opróbrio devido a tanto escândalo que está acontecendo aí no meio cristão, no meio gospel, no meio evangélico, nas igrejas, e nós precisamos unir nossas forças para reconstruir, resgatar isso com o inimigo de nossas almas. Satanás ele tem feito. Então nós vamos fazer igual Neemias, vamos unir nossas forças em oração, em jejum, em consagração. É por isso que você está aqui comigo, é por isso que nós estamos juntos, unidos na mesma fé. Tá certo? Versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus tinha sido boa sobre mim, e da mesma maneira as palavras do rei que me havia dito. E disseram então: levantemo-nos, pois, e edifiquemos. E assim esforçaram as suas mãos para fazer esta obra. Então veja bem, o que é unidade? Então aqui nesse versículo 18, o texto original diz: e esforçaram as suas mãos para o bem. Então está o Espírito Santo na atualidade nos dizendo: levantemo-nos, pois edifiquemos. Quando a grande obra de Deus, vamos nos levantar
e edificar ou reedificar a obra de Deus, a casa de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. E nós vamos dar continuidade e finalizar o versículo, capítulo 2 do livro de Neemias, a partir do versículo 19 e 20. Nós vamos finalizar com esses 2 versículos. O escárnio dos seus inimigos. Olha para você ver, versículo 19. Mas havendo ouvido Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isto que fazeis? Quereis vos rebelar contra o rei? Não sei se você já foi perseguido. Então, o mundo no qual Sambalate era o tipo, continua zombando daqueles que verdadeiramente servem a Deus. Então, você observa, se você sai com a Bíblia, você é zombado, você é criticado. Se você veste uma roupa mais decente, você é criticado. Se você ora alto, você é criticado. Se você dá a paz do Senhor, você é criticado. Porque você quer reedificar, você quer resgatar os princípios bíblicos. Então, como Neemias estava ali espiritualmente reedificando ali, e ali era fisicamente, a gente traz para o mundo espiritual, ele foi criticado, ele foi zombado, não é? E às vezes nós paramos com medo da crítica, não é? Eu sei que alguns haters vão estar criticando esse vídeo, vai estar nos criticando, né? Assim como Sambalate, Tobias e Gesem. Então sempre vai ter essas pessoas para nos criticar. Sempre que você for falar de Deus, vai ter os opositores. Mas se você é de Deus, se você confia em Deus, se você tem fé em Deus, essa palavra é para você. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Não é? E ai daquele que tocar em um dos meus ungidos, é como tocar na menina dos meus olhos. É isso aí, amigo? Então é isso. Não pode tocar no povo de Deus. O povo de Deus é intocável. E ai daquele que tocar. Tá certo? Aí o versículo 20, para terminarmos. E eu lhes dei a resposta e os disse: o Deus dos céus, Ele é o qual nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos. Porém, vós não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Então pronto, nós não temos parte com os opositores. Então a gente entende aqui que Neemias, ele afirma uma situação divina por suas ações. Não é que ele ali ocultou as coisas, os mais que podem parar e evitar a oposição. Então a gente, para finalizar aqui o versículo 19, a gente entende que mas quando a oposição de todas as maneiras aparece, ele aqui, Neemias, vai de encontro a ela com resistência. Então o mundo não tem arte nem parte na obra de Deus. Então é falar igual Neemias falou, não é? O Deus dos céus, Ele é o qual nos prosperará, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Porém, vós, opositores, não tendes parte, nem direito, nem memória. Então essa é a palavra para os opositores. Tá certo? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. É você que ficou conosco até o final, porque você é de Deus. Então nos ajude aí compartilhando, se inscrevendo, comentando aí, deixando a sua pergunta. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo da palavra de Deus. Como nós temos falado, nós estamos no propósito, todo ano a gente lê a Bíblia. E você vai estar também nos acompanhando aí no estudo, tá certo? E no próximo estudo vai ser no mesmo livro de Neemias, no capítulo 3. Nós vamos falar os que trabalham ou os que trabalharam na edificação dos muros, tá certo? Então, é o próximo estudo. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.